Imagine parar o carro em uma estrada silenciosa, distante de cidades e sem movimento algum. A neblina cobre o asfalto e as árvores ao redor parecem crescer em um ângulo estranho, como se algo estivesse fora do lugar. O horizonte praticamente desaparece, criando uma sensação incômoda logo no primeiro olhar. A pista aparenta subir de forma evidente. Tudo indica que, ao soltar o freio, o carro deveria descer naturalmente, mas o que acontece em seguida quebra essa expectativa. O veículo começa a se mover lentamente para cima, sem motor ligado, sem qualquer empurrão. O movimento é suave, contínuo, quase calmo. A mente tenta encontrar uma explicação imediata, mas falha. Algo naquela paisagem não combina com o comportamento esperado do mundo físico. A estrada parece mentir. Os olhos insistem em afirmar que é subida, enquanto o corpo sente dúvida. E quando essa contradição surge, uma pergunta inevitável começa a se formar e prende a atenção. Esse tipo de lugar não é único nem isolado. Em diferentes partes do mundo, estradas aparentemente comuns produzem o mesmo efeito perturbador. Carros em ponto morto parecem subir sozinhos. Bolas ganham movimento na direção errada e até a água parece desafiar o declive. Pessoas repetem o teste várias vezes, trocam de veículo, mudam o ângulo da câmera e ainda assim chegam ao mesmo resultado. O movimento não é brusco, nem irregular. Ele acontece de forma lenta, previsível e constante. Isso aumenta ainda mais a sensação de que algo real está acontecendo. Muitos atribuem o fenômeno a magnetismo subterrâneo, falhas geológicas ou forças invisíveis. Outros acreditam em erro da própria gravidade. Quanto mais registros surgem, mais difícil se torna aceitar uma explicação simples. A experiência provoca desconforto porque desafia uma regra básica aprendida desde a infância. A gravidade deveria ser confiável. Aqui, ela parece não ser. Esses locais ficaram conhecidos como colinas de gravidade e surgem em mapas como curiosidades espalhadas pelo planeta. Estão presentes em estradas remotas, regiões montanhosas, áreas desérticas e até próximas às cidades. Em todos os casos, o padrão se repete com precisão inquietante. O terreno aparenta subir, mas os objetos se movem como se estivessem descendo. Registros mostram bolas ganhando velocidade para cima e água escorrendo em direções que parecem impossíveis. Alguns visitantes tentaram usar bússolas, aplicativos de inclinação e níveis simples, mas os resultados parecem confusos. Em certos casos, o instrumento indica uma coisa enquanto os olhos mostram outra. Quando isso acontece, a confiança na própria percepção começa a falhar. Não é apenas surpresa, é desconforto cognitivo. Algo está sendo interpretado de forma errada, mas ainda não está claro o quê. Com o passar do tempo, essas estradas passaram a acumular histórias e explicações alternativas. Em alguns países, surgiram placas indicando o ponto exato onde o motorista deve parar o carro e repetir o teste. Em outros, moradores locais criaram lendas para justificar o que viam acontecer. Fala-se em campos magnéticos escondidos sob o solo, forças desconhecidas agindo na região ou até fenômenos sobrenaturais ligados ao lugar. Essas narrativas se espalham porque o efeito é consistente e repetível. Quem presencia uma vez costuma acreditar. O problema é que essas explicações afastam a atenção do detalhe mais importante. Algo extremamente simples está ausente em praticamente todas essas cenas. Um elemento básico que o cérebro humano usa automaticamente para decidir o que é subida e o que é descida. Sem ele, a mente tenta compensar e cria uma referência falsa, sem que a pessoa perceba. O que torna essas colinas tão convincentes é o conflito direto entre visão e sensação corporal. O corpo percebe uma leve inclinação, mas os olhos recebem uma informação oposta. Em condições normais, o cérebro utiliza o horizonte, linhas retas, sombras e proporções para se orientar. Quando essas referências estão ausentes ou distorcidas, ele tenta reconstruir a cena sozinho. Nesse processo, erros acontecem. Árvores crescem acompanhando o relevo real, mas parecem tortas. Muros e postes seguem o terreno, mas parecem inclinados. A estrada parece subir, mesmo quando não sobe. Nesse embate, a visão quase sempre vence. Por isso, a experiência é descrita como perturbadora. Não porque a física falha,
mas porque a percepção humana entra em curto-circuito por alguns instantes. Depois de observar tantos exemplos semelhantes, surge uma pergunta inevitável. Se a gravidade nunca falhou em nenhum outro lugar do planeta, por que falharia exatamente aqui? Essa hipótese não se sustenta. A explicação precisa ser mais simples e mais universal, algo presente em todos os casos, independentemente do país ou da paisagem. Observe com atenção essas estradas. Repare no enquadramento. Note o que não aparece na imagem. Existe um elemento essencial para a orientação humana que simplesmente desaparece nessas cenas. Sem ele, o cérebro cria um nível falso e passa a confiar nessa referência inventada. Tudo parece subir, mesmo quando não sobe. A resposta está na paisagem, não no asfalto, e ela se revela por completo a seguir. A verdade é direta e não envolve mistério algum. Nessas colinas, o carro não sobe, ele desce. O que engana é a ausência do horizonte visível. Quando o cérebro não encontra uma linha clara de nível, ele cria uma referência falsa usando árvores, muros e encostas. Se essas referências estão inclinadas, toda a interpretação fica errada. Uma descida suave passa a parecer uma subida evidente. A gravidade nunca falhou. Não existe magnetismo oculto nem força invisível. O erro está na percepção humana. Qualquer pessoa pode comprovar isso com um teste simples, usando um aplicativo de inclinação ou até uma garrafa com água. O nível real aparece imediatamente. A estrada desce. O mistério desaparece. O mundo nunca mentiu. Foi o cérebro que se deixou enganar. Se você gostou desse mistério e da revelação, comente aqui embaixo se você já viu uma ladeira assim na sua cidade, ou se teria coragem de testar com seu próprio carro. Aproveite e assista agora outro vídeo do canal para continuar vendo fenômenos que parecem impossíveis, mas têm explicação real. Obrigado por assistir até o final e por fortalecer o Além da Notícia.